R$ 1 milhão em dividendos por dia. Foi isso que Luiz Barsi Filho, o maior investidor da Bolsa Brasileira, também conhecido como Warren Buffett brasileiro, ganhou por dia em 2021. Na semana passada, no dia 10 de março, Luiz Barsi Filho completou 84 anos de idade. E a gente tem muita coisa para aprender com ele, com o seu método de investimento conhecido como método Barsi ou a cartilha Barsi. E a gente tem muito o que aprender com o velhinho, o vovô Buffett brasileiro, com a sua estratégia de investimentos e tudo que ele fez em mais de 40 a 50 anos investindo na Bolsa Brasileira. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já curte o vídeo, se inscreve no canal e a gente começa logo depois da vinheta. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fracionários. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Luiz Barsi Filho, Warren Buffett brasileiro e como ele conseguiu construir uma fortuna de alguns bilhões de reais, eu acho que são aproximadamente 3 ou 4, o número não são preciso, mas o que importa é a sua estratégia de investimentos, o método Barsi ou a cartilha Barsi que ele vem aplicando mais de 40 a 50 anos na Bolsa Brasileira e é o investidor de maior sucesso que a gente tem no Brasil. E Luiz Barsi começou a sua carreira de investimentos 1 ano ou 2 anos depois do que a Bolsa Brasileira foi inaugurada. Então, desde aquela época, acho que foi em 1960 e poucos, ele já investe no Brasil aplicando o seu método Barsi ou a cartilha Barsi. E essa estratégia de investimentos é uma estratégia muito eficiente, ela é muito boa, principalmente quem é iniciante vai começar a dar seus primeiros passos na renda variável. E essa estratégia de investimentos, ela é muito eficiente porque é uma forma de você investir na renda variável de forma conservadora. E que forma conservadora é essa? É você investir em excelentes empresas que têm uma boa saúde financeira, que têm excelentes indicadores de rentabilidade, de lucratividade e geração de caixa. Também são empresas que estão enquadradas em ciclos perenes, ou seja, são anticíclicas, não depende muito da situação macroeconômica do país, inflação alta, juros altos, desemprego. São empresas que têm uma geração de caixa, têm um operacional que continua num nível de estabilidade independente do que pode estar acontecendo no país ou no mundo. E são excelentes empresas para você ter em carteira, principalmente nesses momentos de baixa, de alta volatilidade no mercado. Elas tendem a sofrer menos, na oscilação das cotas das ações. Então, realmente são empresas muito robustas em ciclos perenes, em setores que são anticíclicos e que traz um conforto, primeiro, para o psicológico do investidor e que no longo prazo está em setores que vai ter sempre uma demanda ali que independente de se tiver muito desemprego, inflação, juros altos, enfim, ele vai ter uma demanda que é uma demanda resiliente e com uma tendência secular. E com essa estratégia de investimentos, Luiz Barsi conseguiu construir uma renda passiva gigantesca. Em 2021, ele teve uma média de dividendos por dia de R$1.150.000. Realmente é algo gigantesco, é algo que a gente fica assim, caramba, o que ele fez? Ele é um mágico, ele é especial, mas como ele mesmo fala, ele já investe há 50, 60 anos no mercado, em excelentes empresas, com saúde financeira, em setores anticíclicos, setores perenes. Então são negócios que é muito similar ao que Warren Buffett faz, que investe em negócios chatos, ou seja, coisas que as pessoas usam no dia a dia que não tem muita empolgação, como novidades de tecnologia que muita gente se empolga. São coisas que têm demandas seculares há muitos anos e a gente pode ver, por exemplo, um dos setores preferidos do Luiz Barsi é o setor de energia, que todo mundo vai precisar consumir energia, até que não se vira um cenário de Mad Max, mas a gente vai estar consumindo energia sempre. Imagine só, você na sua casa, você sabe que se você passar um mês sem consumir energia, você ainda vai ter uma conta para pagar. Ou seja, é um setor que tem uma previsibilidade na receita, de empresas que estão inseridas nesse setor de energia, tem uma previsibilidade de receita e isso é muito bom para o acionista, você tem uma previsão de ter um caixa, de ter um dinheiro a ser recebido. Outro setor preferido que ele gosta bastante é também o setor de bancos. Setor de bancos secular, no Brasil são os bancos mais rentáveis do mundo, os 5 grandes bancos, outros crescendo agora, mas também, independente do cenário de alta ou de baixa, o banco ele consegue rentabilizar com cenário de juros baixos, com cenário de juro alto e também é um setor muito forte para a gente ter no Brasil. Como exemplos de algumas ações que o Luiz Barsi tem na carteira, ele tem a Taesa, ele tem a CEMIG, tem também a Transmissão Paulista, de bancos ele tem o Banco do Brasil, tem Banco Santander, ou seja, os maiores bancos do Brasil. Então são empresas e setores que são em ciclos perenes, setores que são anticíclicos e que realmente traz muito conforto de você montar uma posição robusta para o longo prazo. Mas é claro que o Luiz Barsi não tem apenas investimento em setores perenes anticíclicos, ele investe, por exemplo, também em papel de celulose por meio da Klabin e da Suzano. Klabin e Suzano são as maiores empresas do Brasil e do mundo nesse ramo de papel e celulose.
E o grande destaque delas é que elas têm um custo muito baixo de produção. Então, commodity, quando você não tem uma vantagem competitiva, né? Por exemplo, você comprar papel e celulose da Klabin da Suzano de outra empresa, não vai ter diferença, assim como o petróleo, assim como o minério de ferro. Commodity, realmente você não vai ter uma diferença de uma empresa para outra em termos de qualidade. Mas quando você tem uma eficiência operacional e você tem um custo muito baixo, você consegue ter uma competitividade e ter uma rentabilidade maior dos seus concorrentes, e é por isso que ele tem uma posição muito forte em Klabin e em Suzano. Outra empresa fantástica que ele tem na carteira também é a Unipar, do setor petroquímico, que tem soda cáustica e PVC. Então, um setor muito forte, também muito robusto, apesar de ser commodity. E só dessa empresa, em 2021, ele ganhou mais de 170 milhões de reais. Imagine só, em um ano, você receber 170 milhões de reais de uma só empresa. Então, o Luiz Bassi realmente tem uma carteira muito robusta, já tem muitos anos de mercado, é muito experiente, então tem uma experiência que a gente tem muito que aprender com ele. Ele realmente é o Warren Buffett brasileiro, tem uma estratégia de investimentos que é muito similar à do Warren Buffett, de investir em empresas sólidas, com bom financeiro, com bons indicadores e com a demanda de produtos e serviços que todos nós, vamos sempre estar demandando ao longo do tempo. E será que tem algum setor que Luiz Bassi não investe de jeito nenhum? Tem sim, e na verdade é mais de um setor. Ele não gosta do setor de aviação, que é um setor que realmente é muito complicado, os custos são muito altos e você também não tem uma vantagem competitiva. Pare para pensar no fundo, se você vai viajar com a empresa Azul, Gol, Latam, qualquer outra, não tem muita diferença, você vai buscar o preço mais baixo. Então você não tem uma vantagem competitiva e os custos do dólar, do combustível é muito alto e prejudica muito a rentabilidade dessas companhias. Outro setor que ele não gosta também é o setor de varejo. E agora com a crise das Americanas, isso realmente levantou muito mais esse ponto dele de detestar o varejo. Ele já disse mesmo que todas as empresas de varejo tendem a quebrar algum dia. Você tem uma margem operacional muito baixa, qualquer situação você já está no prejuízo, você não tem também uma vantagem competitiva. Pare para pensar, se você vai comprar, sei lá, uma geladeira, um fogão na Magazine Luiza, na Via Varejo, Ponto Frio, Americanas, qual é a diferença desse produto? Nenhum. Na verdade, eles brigam por preço, realmente não tem vantagem competitiva e o operacional é muito baixo. A margem é realmente muito baixa, você opera perto do prejuízo e você tem uma necessidade de aportar capital sempre. Você sempre está renovando, investindo mais e isso é péssimo. Então, qualquer cenário desse agora que a gente vê de inflação de juros, a empresa já vai para prejuízo, vem crise, às vezes força a empresa até cometer fraudes para tentar se sustentar e não acabar falindo. Então, realmente é um setor muito complicado e que você deve ficar atento e aprender também com o Luiz Bassi, que realmente é um setor muito complicado para você investir o seu dinheiro. Mas claro que tem algumas empresas de varejo que até o próprio Luiz Bassi reconhece como empresas muito boas e que foram excelentes investimentos para quem já investiu nos últimos anos. Então, por exemplo, Raia Drogasil, do nicho de mercado de saúde, de farmacêutico, é uma empresa que entregou muito valor para os acionistas nos últimos anos, uma empresa que se destaca pela rentabilidade, pela eficiência operacional. A gente tem também o varejo de moda, como a Lojas Renner, nos últimos anos entregou muita rentabilidade para os acionistas. Claro que a pandemia, fechamento de shopping de loja prejudicou, mas mesmo assim é uma empresa que se destaca nesse momento mais difícil de estar superando seus concorrentes, inclusive comprar outros concorrentes nesse período. Então são empresas que estão em nicho de mercado, que se destacam e podem ser excelentes, na verdade já foram no passado e com certeza vão continuar sendo excelentes opções para você ter na sua carteira. E tem outro setor de varejo que particularmente eu gosto bastante, que é o nicho de mercado de pets. O setor de pets vem crescendo muito nos últimos anos, eu invisto na empresa Pets no mercado, na Bolsa de Valores, e é um setor muito interessante. Pensando primeiro pela questão da humanização do pet, hoje em dia realmente as pessoas que têm pets em suas casas tratam como filhos, então, por exemplo, num momento de crise, de baixa no mercado, num momento mais difícil, as pessoas não deixam de comprar rações para o seu cachorro, tá certo? Não vão deixar de alimentá-los. E também não vão, por exemplo, comprar uma ração mais barata, porque isso prejudica o pelo, prejudica a pele, pode trazer alergia. Você não vai deixar de cuidar dele, do banho da tosa. Então é um setor que também tem uma demanda muito forte e resiliente nesses momentos de crise. Eu aprendi muito isso lendo o Peter Lynch, o jeito Peter Lynch de investir, os maiores investidores de todos os tempos, e ele fez um investimento muito bom na Purina, uma das maiores empresas do mundo do setor de pets, e ele ganhou muito dinheiro e ele trouxe todos esses insights relacionados a esse segmento de pets. Então é um setor de varejo que eu também destaco desses outros aí de Magazine Luiza, Via Varejo Americanas, que não tem vantagem nenhuma, e eu insiro também no setor de Lojas Renner, de varejo de moda, Raia Drogasil, de varejo de farmácia e saúde, e pets nesse nicho de mercado de animais que eu acho que vai crescer demais, e pets eu acho uma excelente empresa também para você ter na sua carteira. Se você conhece, tem curiosidade e gosta
gosta muito de pets e também quer investir, deixe os seus comentários que a gente pode discutir, conversar bastante. Quem sabe você faz seus primeiros investimentos em algo que você pode conhecer demais e gosta demais por ter os seus pets em casa. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quis trazer a história de Louis Barsi, realmente um fenômeno que a gente tem aqui no Brasil. O Warren Buffett brasileiro tem uma estratégia de investimentos que já está muito mais do que provada, que é vencedora no longo prazo, que é algo que eu pratico nos meus investimentos, que é o que eu compartilho com vocês aqui no canal Fracionários. Se ficou qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários, seja sobre ação, setor específico, terei o maior prazer em ajudar todos vocês. Se você gostou, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, compartilhe com todo mundo também que está buscando ganhar dividendos, montar sua carteira de fundos imobiliários, de ações, começar a ter o dinheirinho pingando na sua conta e daqui a 30 anos, com nossos cabelos brancos, que nem o Warren Buffett, que nem o Louis Barsi, tá ganhando uma renda passiva robusta e poder estar aproveitando a vida. Até a próxima!